Quando o impossível se torna possível, é o tema da mensagem de Deus nessa noite. Quando o Senhor, Ele vê a situação de um povo no qual está longe dEle, o amor dEle é tanto que Ele faz milagres em suas vidas, ao ponto que eles voltem a olhar para Deus novamente. Aqui, com certeza, todos nós já ouvimos falar da história bíblica acerca da conquista da terra prometida. Em certa altura da conquista, diz o texto bíblico que a cidade de Jericó estava no meio do caminho dos judeus que estavam alcançando Canaã, a terra prometida. Eles almejavam alcançar aquela terra que Deus prometeu, mas tinha Jericó entre eles. Jericó ficava a uns 16 quilômetros do Rio Jordão, uns 27 quilômetros de Jerusalém, e era uma cidade muito importante, principalmente pelo tamanho dos seus muros, enormes, pelo seu tamanho e riqueza. A cidade ficava em cima de um gume da planície, que estende até o Jordão. Era cercada de grandes várzeas, tinha todas as possibilidades de ser uma cidade farta e tranquila. Moisés, que almejava entrar nessa cidade, infelizmente não pôde, mas antes de falecer, ele observou, ele avistou a terra de Canaã, de longe, e aí então, ele chega para o seu servo Josué, e deixa ele ser então o seu sucessor. Foi deixada a missão de liderar Israel para atravessar o Jordão e entrar a Canaã nas mãos de Josué. Então Josué e o povo de Israel, com a memória recente da travessia miraculosa do Rio Jordão, agora se veem impedidos de continuarem a caminhada para a conquista da terra prometida, porque à sua frente se encontrava a cidade de Jericó, imponente e fortificada, com os seus altíssimos muros. Era, portanto, impossível aos olhos dos israelitas continuar com tão grande empecilho à sua frente. Como era difícil eles poderem acreditar que de fato eles conseguiriam chegar a Canaã por causa do tamanho daquela cidade. Irmãos, como tem sido fácil, muitas vezes, em nossas vidas, também esquecer dos grandes milagres de Deus, o que Ele tem feito em nossas vidas no passado. Lembrando que esse povo já tinha passado por vários milagres que Deus tinha feito. Um deles, estrondoso, foi a abertura do Mar Vermelho, não é? Deus fez grandes coisas para aquele povo, mas ainda assim, quando eles se depararam com um problema, eles deixaram de acreditar muitas vezes e pensaram: estamos perdidos, não vamos conseguir chegar na terra prometida. O relato do capítulo 6 do livro de Josué é conclusivo quanto à estratégia que Deus passou para que ele pudesse então usar para alcançar aquela cidade. Deveria ser a cidade rodeada uma vez por 6 dias, e no 7º dia, os sacerdotes, tocando suas buzinas de chifres de carneiro, a rodeariam 7 vezes, quando então o povo gritaria em plenos pulmões. Não relata o que eles gritaram, talvez o nome de Deus, porque muitos povos pagãos, que não buscavam o Deus de Israel, passaram a ter medo desse Deus, do Deus dos israelitas, do Deus dos judeus. Não sabemos o que eles gritaram, mas foi a forma, que Deus então passou para eles poderem alcançarem aquela cidade. E diz o texto bíblico, que depois que os gritos do povo foram ouvidos, ruíram os muros da fortaleza, caindo de dentro para fora, em enormes blocos, e nisso os homens, então eles avançaram e liquidaram todos os moradores, salvando apenas Raabe e os seus familiares.
podemos dizer que esta guerra, que essa luta, literalmente foi uma vitória ganha pelo grito. Ganharam pelo grito, literalmente. Mas, quando meditamos nesse texto, nós ficamos perplexos. Ou talvez, como diz o salmista, no capítulo 126, que lemos, nossa vida parecia um sonho. Ríamos e cantávamos sem parar, de tanta alegria. Grandes coisas fez o Senhor por nós. A explosão de alegria entre eles foi tão grande, que foi registrado aqui nesse verso. De ver os feitos de Deus. Deus, Ele faz o impossível, amém, irmãos? E Ele quer fazer isso na minha vida e na sua também, sem sombra de dúvida. Porque, na verdade, irmãos, o que encontramos aqui é o impossível se tornando, então, possível. Porque, se buscarmos uma resposta concreta, não encontraremos nada, nem na ciência. Ela não tem como explicar esse fato, né? Nada pode explicar os feitos de Deus naquele momento. A única explicação é que ali Deus agiu de uma forma miraculosa, amém? De uma forma estrondosa. Por vezes, irmãos, nós também nos deparamos com muitas situações onde a solução nos parece impossível muitas vezes em nossa vida. Mas assim como as muralhas de Jericó caíram, também em nossas lutas, em primeiro lugar, o impossível se torna possível quando Deus age em nós, amém? Quando o impossível se torna possível, quando Deus age em nós. Se eu fosse voltar para o passado e ver o que Deus tem feito na minha vida, irmãos, eu ia reclamar muito menos, ou praticamente nada, das coisas que Ele tem feito na minha vida. Muitas vezes, eu também tenho reclamado com Deus. Muitas vezes, eu queria ver um mar se abrindo. Muitas vezes, eu queria ver águas amargas se tornarem doce. Eu queria ver um machado flutuando no ar, como Ele fez, não é? Eu queria ver o Rio Jordão secando. Às vezes eu pego, me perguntando, falando com Deus, Senhor, por que o Senhor não faz esses feitos hoje? Deus tem feito tantas coisas na minha vida, irmão, que eu não posso jamais reclamar ou duvidar da grandeza de Deus. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é impossível, mas a Deus tudo é o quê? Possível. Mateus 19, 26. O maior milagre da nossa vida é a nossa salvação. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, tínhamos o coração de pedra, tal qual a nação de Judá, mas o impossível se tornou possível quando Deus agiu em nossas vidas. Não há maior milagre na face dessa terra do que uma alma salva, amém? Como diz a palavra, nós nascemos mortos espiritualmente, sem Cristo. O nosso andar é um andar de morto, no qual vai dar em uma cova eterna que se chama inferno. Mas Deus, pelo teu grande amor, nos deu vida, nós ainda sendo pecador, através da morte de Jesus Cristo, dando vida através do Espírito Santo. Efésios capítulo 2, de 1 ao 9, fala sobre isso. Que milagre maravilhoso. Infelizmente, esse milagre está ficando cada vez menor nas igrejas, porque as igrejas não estão tendo mais o compromisso de pregar o verdadeiro evangelho, que é Cristo crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitado ao terceiro dia, amém? Segundo as Escrituras. Esse milagre não tem acontecido muito nas igrejas, porque estão pregando como você pode ficar rico, como que você pode melhorar na sua vida financeira, na saúde e na vida conjugal, mas estão deixando de falar do maior milagre que Deus já fez, no qual Ele se esvaziou, tomou forma humana, veio a esse mundo vil, Ele andou por uma via dolorosa, sofreu por mim e por você, dizendo, naquele madeiro, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Grande amor, amém, irmãos? Grande milagre. E eu quero esse milagre para a vida da minha família. Eu quero esse milagre na vida dos meus parentes. Aonde houver uma alma sem Cristo, eis aí um campo missionário. Devemos rogar por esse milagre nos nossos lares. Eu tenho o WhatsApp da minha parentela, e eu tenho irmãos que ainda não aceitaram a Cristo. Eu falo, Senhor, me use. Irmãos, sou sincero, por vezes eu saí daquele grupo. Por vezes. É um grupo composto de pessoas incrédulas, com mensagens que não provêm de Deus. E aquilo doía nos meus olhos. Eu fui aprendendo a manejar, melhorei então, eu nem chego a ver muitas coisas. Mas eu saía e um parente ia lá e me colocava de volta. Eu saía e um parente me colocava de volta. E assim foi. E hoje eu tenho a convicção que Deus ele quer me usar dessa forma, talvez. Então, dá-lhe versículos, dá-lhe mensagens para cada um deles, e tem sido muito bom, amém? É uma forma então de eu levar esse amor, para que Deus faça esse maior milagre na vida da minha parentela também. No Aurélio, diz que a palavra impossível significa muito difícil, incrível, extravagante, insuportável. Quanta dor, decepção e sofrimentos que essa palavra produz. E quando pensamos nisso, podemos imaginar tantas situações do impossível, quantas coisas que são impossíveis para nós. Talvez você nessa noite tenha pensado, Senhor, como tem sido difícil, quase impossível eu acreditar que eu tenho saída nesse problema. Veja alguns, olha, como dói ouvir um médico dizer que é impossível salvar o nosso ente querido, ao ver que o mesmo está sofrendo, mas Deus pode, amém? Deus pode sim fazer um milagre na vida daqueles nossos irmãos, irmãs, parentes que estão enfermos. Como é decepcionante ouvir o general dizer que é impossível ganhar aquela batalha, ao ver então o seu exército em debandada e sem munição, mas Deus pode. Deus ele é fiel, Ele pode sim vencer qualquer batalha por nós, amém, irmãos? Sem sombra de dúvida. Como é melancólico ouvir aquela senhorinha, aquela idosa, dizer que é impossível fazer voltar os anos, admirando um quadro quando ela ainda era jovem. E em algumas circunstâncias, o termo impossível, irmãos, tem se tornado dramático. Tem sido impossível isso na minha vida. Ou seja, quantas impossibilidades para o homem, para o ser humano. Mas o impossível se torna possível quando Deus age em nós. Maria julgava impossível dar à luz a um filho sem ter a participação de um esposo, de José. Mas o anjo lhe disse: para Deus não haverá? Para Deus não haverá? Amém, verdade, pare e pense nisso, o grande milagre que Deus fez com Maria, concedendo ela um filho, no qual não teve participação humana, Ele deu. Irmãos, acredite, Deus pode fazer muitas coisas em nossas vidas, amém? Foi muito bom para mim, Deus, tocando meu coração, me preparando para essa mensagem. Irmãos, de coração, eu fui no fundo do meu quintal, fechei a porta, caí de joelho, olhei para o céu e contemplei a beleza de uma noite com estrelas e fiquei pensando quão grande é o meu Deus, ao ponto de criar essa imensidão que a nossa imaginação não tem como alcançar. Tão grande é o nosso Deus por fazer tantas maravilhas no universo e na minha vida também. É tão bom quando ouvimos respostas de Deus, não é, irmãos? Amém? É tão bom ouvir a voz de Deus, mas entenda que às vezes o silêncio de Deus também é uma resposta, de fato, muitas vezes, porque nós ficamos angustiados, preocupados, ansiosos, e muitas vezes fazemos coisas erradas quando estamos assim,
É como se fosse uma discussão no lar, no qual um fica em silêncio, e o outro fala, mas a palavra de Deus diz que o silêncio provém de sabedoria, em algumas ocasiões, e Deus ele é sábio, amém, irmãos? E o silêncio dele é perfeito, porque parece que nós estamos extravagando, tirando tudo que está dentro de nós, reclamando, ao ponto de Deus, agora você vai me ouvir. Amo Salmos 46:10, aquietai-vos e sabeis que eu sou teu Deus. Então chega aquele momento dele, aquietai-vos, fica em silêncio, escuta a minha voz, veja o que eu tenho feito na tua vida, olhe para o passado, grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres, amém, irmãos? Amém. Por isso estamos alegres, sem sombra de dúvida. Como é difícil para muitos, quando eles acham que não tem solução, mas a solução é o nosso Deus, sem sombra de dúvida. Mas o impossível se torna possível quando Deus age em nós. Maria julgava impossível dar à luz a um filho, sem a participação de um homem, mas o anjo disse, para Deus nada é impossível, não haverá impossíveis. O que para nós é impossível, para Deus é possível, e para nós se torna possível quando Deus age em nós. E nós encontramos na Bíblia, irmãos, várias manifestações de Deus, na vida de vários personagens, cuja manifestação tornou o impossível em possibilidades. No Evangelho de João, capítulo 5, estava ao lado de um tanque de Betesda, um paralítico que havia já 38 anos vivendo daquela forma, sofrendo, que almejava a cura, mas sem nenhuma possibilidade, porque mesmo crendo que aquele que entrasse no tanque, quando as águas eram agitadas, era curado, ele mesmo não podia entrar, porque era paralítico, não podia andar, e ninguém o colocava no tanque. Sempre quando tentava entrar, outro já ia à sua frente. Então diz o texto, Jesus se condoeu dele, e lhe disse, levanta-te e anda. Ele poderia, irmãos, ter dito, mas como? Eu sou paralítico, não tem como eu andar. E você diz, levanta-te, como eu vou levantar? Sem entrar no tanque, não tem como, se alguém não me levar. Entretanto, baseado na palavra de ordem, aquele homem ele se levantou, e o impossível se tornou possível, o paralítico voltou para a casa curado, amém? Lembrando que aquele paralítico é uma figura do mundo perdido, assim como em redor daquele tanque havia cegos, coxos, paralíticos, mancos, é assim a situação do mundo, é um mundo caído, as pessoas estão cegas espiritualmente, mortas espiritualmente, mas pela palavra de Deus nós somos salvos, amém? Deus, ele falou levanta, Jesus disse levanta, e aquele homem levantou. A palavra de Deus salva, amém? A palavra de Deus transforma vidas, quando obedecemos o que Deus diz. No mesmo Evangelho do capítulo 11, está registrado a ressurreição de Lázaro, amigo de Jesus, que estava sepultado há 4 dias. Diz o texto que as irmãs choravam e lamentavam a ausência de Jesus Cristo. Se tu, Senhor, estivesses aqui, Lázaro não teria morrido. Era o clamor delas. A tristeza inundava seus corações sem nenhuma esperança. Jesus então chegou e ele quis ver a sepultura onde estava aquele homem, onde jazia aquele amigo. Chegando lá, então ele pede para que a pedra que fechava a sepultura fosse então removida. Tirem a pedra. Mas por que, Jesus? Ele já cheira mal, foi as palavras de muitos.
É impossível fazer alguma coisa. Para que então remover a pedra? Olha como ele se encontra, 4 dias. O corpo dele está apodrecendo. Não tem como ressuscitar o meu irmão. Não tem o que fazer. Ou seja, tudo parecia consumado e impossível. Todo esforço parecia inútil. Só restava então chorar. Lembrando que o próprio Senhor Jesus Cristo chorou com aquela situação. Ele se lamentou pela situação de ter perdido aquele amigo Lázaro. Mas, ao ser removida aquela pedra, Jesus, orando, exclamou: Lázaro, sai para fora. E o impossível se torna então impossível. O defunto obedece à voz do doador da vida, e a morte então é vencida naquele momento. E a vida volta onde tudo parecia ter falhado, porque Jesus é a fonte de vida, amém, irmãos? Só Ele pode ressuscitar alguém, dar vida eterna para alguém. Ele mesmo declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá, amém? Ainda que morra, viverá. O livro de Hebreus, a Galeria da Fé, capítulo 11, nos mostra exemplos de fé tirados do Velho Testamento e de como impossibilidades se tornaram impossibilidades. Ou seja, o impossível se torna possível quando Deus age em nós. Quando temos a presença de Jesus, há possibilidades nas nossas impossibilidades, irmãos. Quando nós temos Deus em nossa vida, quando nós sabemos que Ele é o Deus que criou tudo, que Ele é supremo Criador. Entretanto, Deus que trabalha, Deus quer que trabalhamos, que temos que se esforçar para isso, temos que perseverar, porque o Senhor não fará o que nos é possível fazer. Ele age em nós e transforma a nossa vida, mas não nos isenta de nossas responsabilidades. Por outro lado, há momentos em que tudo falha e nada os resta a fazer, então Deus faz o que nós não podemos fazer. O impossível se torna possível. Olhando para os judeus saindo do Egito e indo em um caminho que muitas vezes nem sabiam aonde iria dar. Alguns talvez já conhecessem aquele trajeto, mas atrás o exército de Faraó, alcançando cada vez mais eles. Com certeza bateu o desespero, tanto é que eles falaram: Senhor, o Senhor nos trouxe aqui para morrermos, para perecermos aqui no deserto, por que o Senhor não nos deixou morrer no Egito, trouxe aqui nesse lugar? Então a ordem de Deus foi: marche. Marchar é você olhar para frente, amém? Marchar é você colocar os seus olhos em Cristo, no autor e consumador da nossa fé, e não nos problemas do dia a dia, da vida. A nossa solução é Deus, é Ele que faz o impossível em nossas vidas. E aquele povo então, ouvindo a voz de Deus, começaram a marchar, e o mar se abriu do nada, amém? E diz a palavra de Deus que eles passaram a seco, naquele mar, a seco. Deus faz maravilhas em nossas vidas. Segundo, o impossível se torna possível, irmãos, quando confiamos por completo no Senhor. Confie de todo o teu coração. Muitas vezes nós temos que fazer como os discípulos de Jesus Cristo. Senhor, aumenta a nossa fé. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade? Hebreus capítulo 11, versículo 6 fala sobre isso. É impossível agradar a Deus sem fé. Eu falo mesmo: Deus, aumenta a minha fé, abale as minhas estruturas, mexa com o meu coração, com a minha vida, mas me dê fé, porque um homem sem fé é morto, irmãos. Não tem como, não tem vida. Eu preciso de fé, nós precisamos de fé, amém, irmãos? Crer, confiar em Deus.
nós não vamos ver muitas vezes mares se abrindo, nós não vamos ver muitas vezes um ente querido levantando do seu sepulcro, mas nós veremos um dia face a face o nosso Deus, amém? Nós veremos um dia aquelas pessoas que morreram e foram ressuscitadas, junto com nós nas alturas, adorando ao nosso Deus, amém? E Deus sim, Ele pode ainda fazer milagres, porque Ele é imutável, Ele é o mesmo Deus de ontem, é o de hoje e será para sempre. Naum, capítulo 1, versículo 7 diz, e o Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Conta a história de certa feita, quando a Babilônia corria risco de ser invadida pelos persas, o povo pensou que devia salvar primeiramente os seus deuses, e naquele tempo eles adoravam os deuses Bel e o Nebo. Os babilônios pensaram, os persas vão chegar aqui e vão quebrar os nossos deuses, e por outro lado, a quem a gente vai recorrer depois, se deixarmos aqui os nossos deuses? Então, os deuses foram colocados sobre carroças, puxadas pelos animais que iam na frente da multidão. Irmãos, aquelas estátuas eram enormes, elas eram muito pesadas, e como era uma carga muito pesada, a fuga então tornou-se muito lenta, foi devagar, e assim, em vez de salvar o povo, os deuses tornaram-se então um empecilho para aquela multidão, e desse modo o povo foi vencido e levado como escravos. Quão diferente é o nosso Deus, amém? Quão diferente é o Deus vivo no qual nós servimos, verdadeiro, Espírito presente em nosso meio, Deus o qual nós não salvamos, mas Ele nos salva, amém? Ele nos livra nas horas de provações, Ele nos dá a vida eterna, amém? Nós não temos um Deus no qual Ele precisa de nós é que precisamos do nosso Deus, amém? É nós que somos cuidados, amparados por esse Deus Todo-Poderoso. Ele nos livra, irmãos, quando as impossibilidades nos cercam, assim como disse o anjo a Maria, novamente, porque para Deus nada é impossível, amém? Nada se torna impossível para o nosso Deus. Por isso, nós precisamos nos livrar de toda a incredulidade que nos impede de recebermos as bênçãos do Senhor. Eu tenho sido muitas vezes incrédulo na minha vida, deixando de acreditar que Deus está no controle da minha vida, e eu creio que não tem sido diferente também com os irmãos. Pai, aumenta a minha fé, me dê olhos cheios de fé, que enxergue aquilo que o Senhor enxerga, me ajude a entender os teus feitos, me dê um coração paciencioso, que saiba esperar, descansar e confiar, amém, irmãos? Salmos 37, versículos 5 e 6, confiar no Senhor é descansar nele. Fé para mim, irmãos, é como uma ponte em um mar revolto, onde aquele mar está querendo derrubar aquela ponte, mas eu caminho sobre aquela ponte com meus olhos fixos em Deus do outro lado. Nada daquele mar revolto me tira a atenção de Deus. Isso é fé, amém? Que Deus está cuidando de nós, que o nosso mundo é sustentado do nada, não é? Que as estrelas estão nos seus lugares, que a água corre o seu leito de uma forma fabulosa e cai sobre o mar, que Deus manda a chuva deliciosa em Ribeirão Preto, que é tão quente, amém, irmãos? Que Ele nos dá esse friozinho, mas Ele nos aquece com cobertores, amém? Um Deus que não deixa faltar nada em nossos lares, que quando você vê que não tem saída, Ele enche os nossos armários, amém?
os nossos celeiros, Ele nos dá saúde, vigor para continuar. Esse é o nosso Deus, o Deus do impossível, amém? Creia nele, acredite nesse Deus. Mas precisamos nos livrar, irmãos, desses deuses humanos, daquilo que faz com que nós nos tornemos pesados ao caminhar, aqueles pesos que nos levam a pecar, como foi falado hoje de manhã, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Nós devemos despojar esse estilo de vida, encher o nosso coração com a palavra de Deus e pedir: Senhor, nos dê fé, confiança nesse Deus vivo, amém, irmãos? Confie nesse Deus, tenha fé nesse Deus, sem sombra de dúvida, é maravilhoso. E pensando sobre a história do povo de Israel, podemos afirmar sem medo de errar, que quando nós confiamos por completo no Senhor, Ele age por nós, e faz com que o impossível se torne possível. Olha lá, Ele age mesmo quando há um Egito para os escravizar. Deus age mesmo quando há um mar vermelho à nossa frente. Deus age por nós quando a sede aperta e as águas são amargas. Deus, Ele age por nós quando a fome aperta e Ele manda então o maná lá dos céus. Deus, Ele age por nós, derrubando as muralhas de Jericó, que nos impede de tomarmos posse da terra prometida. Deus, Ele age quando nós achamos que tudo está perdido. Amém, irmãos? É incrível esses feitos miraculosos de Deus em nossas vidas. Quantas vezes eu derramei meu coração diante desse Deus, dizendo: Senhor, me livra de tão grande transgressão, me livra, ó Pai, daquilo que tem atormentado o meu coração. Muitas vezes, irmãos, eu falei: não tenho saída, e Deus mostrou que Ele era a minha saída, amém? Que Ele é o único que pode nos ajudar em dias terríveis, difíceis em nossas vidas. Por isso, amados irmãos, para o que é impossível se torne possível pela ação de Deus em nossa vida, é preciso que eu e você confiemos nele, amém? Você confia? Tem fé que Ele pode de fato mudar e fazer tudo de melhor na sua vida? Confiar por completo no Senhor, a exemplo de Josué, que confiou nas promessas de Deus. Deus lhe havia dito: você terá sucesso como chefe do meu povo e vai conquistar a terra prometida. Basta que você seja forte e corajoso, tendo o cuidado de obedecer todas as leis que te ordenei. Ser forte e corajoso é a ordem de Deus, amém? Porque Ele é que luta por nós, é Ele quem peleja por cada um de nós. Ele confiou por completo em Josué, e quando o Senhor lhe deu o plano para a destruição de Jericó, ele creu e obedeceu Josué, fazendo exatamente como o Senhor tinha ordenado a ele. O reverendo Elben César, em seu livro Práticas Devocionais, ele afirma que a prática da confiança é a arte de colocar em Deus toda a capacidade de crer, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer situação, através da negação da incredulidade própria e da afirmação da onipotência divina. É a capacidade de amarrar-se a Deus e não nos problemas que tolhem a alegria de viver. Há muitas Jericós, irmãos, em nossa caminhada. E eu não digo
que você não vá daqui para frente encontrar cidades de Jericó. Talvez até mais do que uma, muitas Jericós na sua vida, mas Deus proverá, amém? Ele tem um plano para cada problema que aparece em nossa vida. Olha só algumas Jericós na vida, em nossas vidas. O salário que acaba antes do mês. Isso é novo para você? Não é? Quantas vezes o mês inicia, passa 6 dias e o salário já foi? Não é? E aí então aparecem as dificuldades. E nós perguntamos, e agora, Senhor? Quem pode me ajudar nesse momento? Quem pode me livrar? Quem vai colocar o que comer na boca dos meus filhos? Quem vai me ajudar a pagar as minhas dívidas? E Deus, como sempre, Ele tem suprido, amém, irmãos? É um Deus bondoso, que mesmo que no início do mês já acabe, já acaba o teu salário, Ele supre. É incrível como Ele supre as necessidades durante aquele mês. A doença que avança até o pior estágio possível. Quantos de nós não têm passado por problemas de saúde? Essas Jericós em nossas vidas, que fardo, mas Deus nos livra, amém? Ele nos levanta como a águia, Ele nos coloca de pé, Ele faz com que voamos. Deus é maravilhoso. A perda do emprego, quantos não perdem emprego? Pais e famílias, irmãos, estão desempregados nesse momento. Que Jericó enorme, quantos pais eu já vi, infelizmente, tirando suas vidas, por causa da falta de emprego, sem recursos, ficaram desesperados, sem Deus na vida deles, achando que não tinha solução, mas nós temos esse Deus, amém? E Ele supre. Devemos entender que é no tempo dEle e não no nosso. Temos que ouvir Ele dizer, aquietai-vos, e sabeis que eu sou Deus, amém? Isso é muito bom. O ladrão que rouba nossos bens, aquele dia, lá no sul, no qual eu falei, Senhor, me dá uma alma para evangelizar, tirando meus últimos R$350 do banco, estudando no seminário, confiante que eu ia pagar o acampamento para minha esposa, acampamento das mulheres, e de volta para casa, saindo daquele banco, Deus coloca na minha vida aquele ladrão, que se aproxima, conversa, mas na hora eu lembrei, eu não pedi para Deus alguém para evangelizar? Ele me deu, e eu ainda dando para ele o folhetinho, o mapa romano, que ali naquele folhetinho fala sobre o ladrão da cruz, eu falando do amor de Deus, por aquele ladrão na cruz, ele encosta o revólver na minha barriga e diz, eu preciso daquilo que você tem no seu bolso. Me faltou ar no momento, mas Deus me deu força e eu disse, você pode ter um tesouro maior nos céus, do que o que eu tenho no meu bolso. Então ele pediu dinheiro, eu dei, e ele falou, como você é religioso, eu vou dividir o dinheiro com você. Me deu uma parte, que na realidade nem dividiu, 50% para cada um, ele me deu R$150, e o valor era R$350, e de repente aquele homem ele sai correndo, gritando, me perdoe, mas Deus me deu o privilégio, de falar do maior tesouro do céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quando esses ladrões nos roubam, não é? Quem já não viu a história de um ladrão roubando um carro no qual tinha uma Bíblia, e ele se converteu, voltou atrás, entregou o carro e pediu perdão para a pessoa. Deus nos usa, até mesmo na vida dessas pessoas que nos roubam. A decepção, irmãos, com amigos muito chegados, devemos lembrar que somos seres humanos, pecadores. Muitas vezes você fica triste com o teu próximo, mas entenda que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades do ar, contra Satanás e não contra as pessoas. O que Deus deseja é que eu e você
amemos uns aos outros, amém? Mas aparecem muitas vezes esses problemas, na família cristã também, a decepção com amigos mais chegados que um irmão, irmãos em Cristo, e tantas outras situações. Quantas são as Jericós em nossas vidas? São desafios gigantes que enfrentamos, inúmeras vezes em nossa caminhada neste mundo, mas o exemplo de Josué, devemos confiar por completo em nosso Deus, que sempre tem o melhor para nós, e dentro da sabedoria e dos planos dele sobre nós, ele transforma o impossível em possibilidade. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém, irmãos? Deus tem feito grandes milagres em nossas vidas. Entregue a Ele a sua Jericó. Escute o que Ele tem para dizer para cada um, para vocês. Olha, há uma Jericó em seu caminho? Eu desafio, essa noite, a você voltar-se para a palavra de Deus, com confiança, a fim de encontrar força e sabedoria para enfrentá-la. E não se surpreenda se Deus lhe pedir para dar algumas voltas nas muralhas. Por mais estranho que pareça, apenas obedeça.